Oi, pessoal, vamos dar prosseguimento aqui no nosso quadro No Olho do Furacão. Hoje a gente está recebendo o professor Demian Mello, que é professor de História Contemporânea no curso de Políticas Públicas lá da UF, né? Bom dia, Demian. Bom dia, gente. Bom dia, Jaime, Maria, todo mundo aí. Muito bom estar aqui com vocês. É ótimo receber você. A gente vai fazer um papo hoje, pessoal, sobre, né, o neofascismo e o genocídio do Estado brasileiro contra a população negra, tá? A gente elaborou algumas perguntas aqui para o professor Demian, e esse material vai ficar disponibilizado lá no site do Problematizes e no canal do Instituto de Economia da FRJ, tá? Então, sem mais delongas, vou passar para o Diego. A gente está com os nossos extensionistas aqui, né? Diego, Pedro Gama, Gabriel e Tomás. E a professora Maria Malta, professora lá do Instituto também, tá? Diego, bom dia, pode começar com a sua pergunta. Beleza, bom dia, pessoal, bom dia. Bom, queria começar a fazer uma pergunta mais geral assim, sobre a questão do neofascismo e tentando trazer a realidade aqui do Brasil. Então, eu queria saber um pouco sobre como é que o neofascismo se materializa aqui no Brasil. Se você puder fazer um recorte da composição de classe, né, das frações, inclusive, de classe que compõem o neofascismo, se existe ou não movimentos organizados relevantes em relação ao neofascismo. Para complementar um pouco essa pergunta, pensando um pouco no sucesso contemporâneo, né, do neofascismo, no âmbito, inclusive, da institucionalidade burguesa, parlamentar, inclusive, você vê como uma tendência, né, que se houver um movimento organizado, né, neofascista aqui no Brasil, há uma tendência à manutenção destes movimentos, ou você vê o processo de risco de ruptura, inclusive da institucionalidade burguesa, através desses movimentos? É isso. Obrigado. Então, acho que é um ótimo ponto de partida para a gente começar a nossa conversa aqui, Diego. Obrigado pela questão. Eu acho que caberia iniciar preliminarmente, né, falar um pouco sobre essa noção de neofascismo, né, e como eu vejo essa questão, né. Esse termo, neofascismo, é um termo que ele é alvo de uma certa disputa de significado, né? Porque a gente tem um uso que é muito comum, principalmente entre intelectuais de esquerda, sobre a noção de neofascismo, que basicamente denota os movimentos fascistas contemporâneos, né? Ou seja, fenômenos que a gente pode caracterizar como fascistas mais, por exemplo, no século XXI, né? Mas existe o conceito que é muito usado nos estudos acadêmicos sobre a extrema-direita após a Segunda Guerra Mundial, né? E aí se trata de objetos diferentes em vários sentidos, né? Então, o fascismo para esse campo de estudos acadêmicos se refere a muitas vezes de pequenos agrupamentos e de fenômenos, inclusive que se localizam assim no campo da contracultura, como skinheads, né? Ou pequenos agrupamentos que não obstante serem minúsculos, eles podem produzir prejuízo na sociedade, podem fazer atos terroristas, etc. Né? Então, o que predomina assim da percepção e do uso desse conceito nos estudos acadêmicos é mais essa segunda acepção, né, de fenômenos menores. Portanto, quando a gente está pensando, quando muitos intelectuais de esquerda, como o John Bellamy Foster, por exemplo, para falar do fenômeno do Trump, ou no Brasil, Marcelo Badaró Matos ou Armando Boito, para falar do Bolsonaro, está falando de coisas diferentes, né? A gente está falando já de com capacidade de massa de chegar no governo, né? Ou seja, tanto chegar no governo como é o caso hoje no cenário político há muito tempo já na França, de ser uma extrema direita normalizada, né? Aí agora com o Henri
né, e com a Le Pen também, ou seja, com dois grandes candidatos da extrema-direita. É claro que a extrema-direita ela vai assumir agendas que tem ou seja, tanto existe traços que são globais, né, que a gente identifica, inclusive ideológicos, discursos ideológicos que são mais ou menos comuns, que você encontra no Brasil, no Chile, na Ucrânia, na Rússia, enfim, na Índia, na França, na Suécia, você encontra em todo lugar, na Inglaterra, tal, você encontra esses traços ideológicos, né? Como questões que têm a ver mais com o ambiente doméstico, né? Muito, digamos assim, compatível e dialoga bastante com as expressões mais radicalizadas do pensamento neoliberal, por exemplo, né? Isso é muito presente no Brasil, é muito presente nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, e mesmo no caso da extrema-direita ucraniana, que é pró-União Europeia, né? Ou seja, que é pró-integração à União Europeia. E você também tem as extremas-direitas que têm outras visões, né? Que, em certo sentido, são críticas do neoliberalismo. Então, eu começo falando sobre isso para deixar claro, né, para quem está nos vendo, que a noção de neofascismo ela é um conceito que tem uma certa disputa, né? Quem não considere, né? Então, por tudo isso, por exemplo, eu prefiro pensar o fenômeno, por exemplo, do Bolsonaro como fascismo do século XXI, justamente para não tratar, porque não estamos tratando de uma direita grupuscular quando a gente está falando do Bolsonaro. Pelo contrário, estamos falando de um movimento de massa, né? De um fenômeno que chegou ao governo, né? E que tem, e aí, né, na minha avaliação, traços eminentemente fascistas, adaptado às condições do século XXI, né? Por isso que eu prefiro a noção de fascismo do século XXI que de neofascismo, para não criar um ruído aí, enfim, principalmente no diálogo com os estudiosos que estudam há muito tempo essa questão da extrema-direita, né? Então, enfim, existem várias noções para pensar essa extrema-direita, ou seja, em primeiro lugar, na extrema-direita não existe só fascismo, né? Você tem várias outras coisas, né, que estão presentes na extrema-direita, então isso é importante ser localizado. Mesmo, por exemplo, alguns colegas que reconhecem traços fascistantes no governo Bolsonaro, mas são relutantes em ficá-lo como um fenômeno fascista, um bom debate, mas ninguém deixa de dizer que é um fenômeno de extrema-direita. Não existe a polêmica se é extrema-direita ou não, né? A polêmica é mais se é adequado a caracterização não propriamente de fascismo. Enfim, é um bom debate, né? Isso, às vezes pode parecer para um público leigo e para um público mais geral, até pessoas de outros campos do conhecimento, uma coisa muito sem sentido, um preciosismo, mas tem sentido, né, quando a gente está falando de alguns traços essenciais. Ou seja, mesmo na época do fascismo histórico, vários fenômenos de extrema-direita, na época, eram considerados fascistas e hoje a historiografia não considera mais, né? Por isso que é um debate importante. Então, por exemplo, o regime do Francisco Franco, né, na Espanha, uma parcela minoritária hoje da historiografia considera o franquismo um fenômeno fascista. No caso do salazarismo, mais ainda, né? Mas ninguém deixa de dizer que era um fenômeno de extrema-direita, que era um governo de extrema-direita e que surgiram na época do fascismo e que, por exemplo, no caso da Espanha, contava com o apoio de um movimento eminentemente fascista, que era a Falange, né? Espanha, a historiografia não tem dúvida de classificar a Falange como fascista, mas a Falange era, digamos assim, uma milícia, um movimento fascista que apoiava o Franco, né? O franquismo é mais amplo. Então, essa introdução serve, que eu estou chamando a atenção para isso. Agora vamos chegar agora ao século XXI, agora o nosso problema que é doméstico, que o caráter transnacional da extrema-direita é um fato importante, né? Eles se conectam, eles trocam discursos, eles fazem alianças internacionais, nem sempre estabelecem relações muito orgânicas, e o caso de um fenômeno como Bolsonaro é muito interessante ser estudado, porque ele é um fenômeno que catalisou, que, digamos assim, agrupou a extrema-direita brasileira em suas diversas frações, você tem de tudo, né?
Você tem desde o anarcocapitalismo, que é um movimento de extrema-direita, sem dúvida nenhuma, né? Mas que tem traços, né? Que são contrários a alguns dos princípios do fascismo. Por exemplo, o fascismo tinha o originário tinha aquela ideia de formar uma nação orgânica e de integração de todos os indivíduos da sociedade no interior da parede do Estado, né? Enquanto que você, na ideologia anarcapitalista, você tem justamente o contrário, né? Ou seja, o anarcapitalismo não deixa de ser extrema-direita, não deixa de ser um fenômeno contra-revolucionário, né? Ou seja, não deixa de carregar traços que o identificam com o próprio fascismo em muitos sentidos, mas outros traços são distintos, né? E quando a gente fala isso, a gente não está dizendo que anarcapitalismo é maneiro, certo? De jeito nenhum, né? Um tipo de ideologia muito perniciosa, né? Apesar de parecer às vezes um nome meio simpático, né? Só quero trocar de iPhone todo semestre, né? E portanto não sou contra o capitalismo, sou meio anarco, né? O pessoal acha que anarcapitalismo é isso, não é, né? É uma coisa um pouco mais barra pesada, né? Defender, enfim, coisas como legalização do mercado de órgãos humanos, né? Escravizar as pessoas, as famílias pobres poderem vender seus filhos para famílias ricas, escravizarem. Né? O anarcapitalismo tem a ver com isso, né? Um mundo mais parecido com Mad Max, né? Ou com aquele filme Resident Evil, né? Que não tem mais Estado, mas tem uma grande corporação, né? Que domina, né? O planeta no momento que todo mundo está virando zumbi. É mais parecido com isso, né? Então, esse é um ponto importante. Por que eu estou falando isso? Porque o governo Bolsonaro tem essas tendências no seu interior, né? Ou seja, ele tem tanto o tradicionalismo católico, né, o que é hoje a TFP do século XXI, né, que é arautos do Evangelho, outras coisas, né, que participam ali do governo. Tem os chamados neocalvinistas, vem o ministro da Educação, onde vem o André Mendonça, ou seja, o pessoal muito ligado à Mackenzie, né? Tem essa tendência presente no governo Bolsonaro. Você também tem as coisas propriamente fascistas, assim, de dicionário, que estão presentes, né? Principalmente no Ministério da Damares. Né? O Ministério da Damares um certo abrigo para muitas tendências importantes da extrema-direita, ou seja, a tal da Sara Gironinha está ligada a Damares, né? Que é a tendência fascista que tem como agenda a coisa da ucranização do Brasil, mas tem neo-integralista também, que está presente naquele ministério. Né? Enfim, tem então, quando a gente fala do Bolsonaro, está falando do fenômeno assim, que ele conseguiu juntar, né, essa extrema-direita que é muito fragmentada e formada por grupelhos, né, e todo mundo meio que se uniu nessa família bolsonarista. Né? Algo parecido também no trumpismo, embora eu tenha uma avaliação diferente do trumpismo em relação ao bolsonarismo, que na minha avaliação o Bolsonaro ele é fascista, né? Ou seja, é um fascista que tem uma capacidade de juntar essa rede toda. Então, enquanto que eu acho que o Trump propriamente dito, ele não é um fascista propriamente dito, mas os movimentos fascistas norte-americanos apoiam o Trump, apoiaram o seu governo e hoje apoiam a sua movimentação, enfim, de uma figura para uma possível campanha eleitoral republicana no próximo período, né? Então, eu acho que estou adiantando um monte de coisa aqui. E o caso do bolsonarismo, sim, né? Mais do que o trumpismo, ele tem, isso é um elemento importante do campo, manifesta a intenção de mudar o regime político brasileiro, né? Ou seja, o fascismo como ou seja, como projeto institucional, ele pretende uma mudança de regime, né? A implantação de um regime político fechado, né? De partido único, né? Ou seja, todas as pretensões de Bolsonaro de limpeza do sistema político para ficar todo mundo bolsonarista, né? E de colonização do sistema político, descentralização completa do poder e rompimento com a ideia de divisão dos poderes, né? E é um discurso feito de forma muito curiosa, né? E às vezes, por exemplo, né, existe um discurso que é muito presente entre os militares, né, do bolsonaristas, né,
que é a acusação de que, por exemplo, o Supremo está rompendo com a harmonia entre os poderes, né? Só lembro que o princípio liberal lá iluminista nunca foi de harmonia entre os poderes, e sim de porque na crítica do século XVIII dos iluministas tratava-se de criticar o absolutismo, que é justamente a concentração de poderes, né, na figura do rei, né? Então, o debate ali do Montesquieu, do próprio Locke antes dele, era um debate da divisão dos poderes para evitar a tirania. Mesmo nos princípios da República Americana, a noção é essa também, né? E a noção é de que esses poderes, o poder é dividido e um controla o outro, né? Ou seja, a atribuição numa democracia liberal do Supremo é julgar os atos do Executivo, né? Enquanto que esse discurso dos milicos, né, que o Bolsonaro reproduz, é um discurso de que o Poder Executivo teria uma autonomia absoluta e o Supremo não ia julgar nada, né? Ia só para o Poder Executivo. Esse Supremo aí, fuleiro, que a gente tem, né? Que chancelou os golpes de Estado do último período, né? Ou seja, não é nenhum santo em relação à crise política brasileira, mas é como o propósito é um propósito de fechamento de regime, né? Que ele deixa claro, eventualmente, é por aí que a coisa anda. Então, ele né? Ou seja, ele, em suma, ele não fechou o regime porque ele não teve condições para isso. Né? Espero que nunca tenha. Espero que a gente, daqui a uns anos, veja que deu errado, como tem na história, teve muitos casos, né, de fascistas que até conseguiram chegar ao poder, mas não conseguiram implementar o regime tal como é o projeto propriamente fascistizante. Bom, não sei se eu respondi, mas eu coloquei aqui, eu acho, um monte de elementos aqui para a gente ir batendo essa bola que me pareceram necessários aí para a gente começar a nossa conversa. Sim, Damião, respondeu. Vou passar a palavra agora para o Ian, tá? Vai lá, Ian. Opa, bom dia. Bom dia, todo mundo. Bom dia, professor. Desculpa o atraso aí. Eu vou fazer uma pergunta aqui, que na verdade não é minha pergunta, é do colega Patrick, que hoje não pôde comparecer. Então, estou pegando emprestada a pergunta. Segundo Beatriz Nascimento, a história do Brasil, o revisionismo histórico da guerra cultural capitaneada pelo presidente da Fundação Palmares, reafirma o pensamento desse projeto. Muito obrigado pela questão aí do Patrick que o Ian trouxe, né? Ela é muito estratégica e eu vou tentar primeiro falar da relação desse revisionismo histórico com o fascismo, o neofascismo principalmente, e a gente obviamente vai tratar da questão com o neoliberalismo. Bom, uma coisa importante é que uma das características, uma das formas de manifestação do neofascismo, né, é o revisionismo histórico, né? O revisionismo histórico é uma forma de manifestação. Se a gente pegar entre os estudiosos, como é que é o chamado neofascismo? Uma dessas expressões é o revisionismo histórico. No caso mais estudado, sempre foi mais o revisionismo do caso do Holocausto, né? Que é mais um negacionismo histórico, né? Os nazistas, principalmente, eles negam a existência do Holocausto, né? Ou negam a existência do Holocausto, ou relativizam o Holocausto, o classificando no interior de uma série fluida de genocídios, né? Em geral, o que tem sido um ponto muito forte do discurso neofascista mais recente é a ideia, né, de que a grande fome na Ucrânia, por exemplo, foi um genocídio muito maior do que o de judeus na Segunda Guerra Mundial assassinados pelos nazistas, né? Então, essa disputa pelo passado, essa reinterpretação do passado, que é mais do que revisionista, é negacionista, porque é a negação de fatos históricos conhecidos, né? E, às vezes, é simplesmente a tentativa de substituí-lo nesse lugar de grande crime do século XX por a outra que cheira mais a anticomunismo, né? Que é o caso da grande fome ucraniana, que evidentemente é um fato histórico, a grande fome ucraniana, mas na verdade ela não é ucraniana, ela foi uma grande fome ali em toda a região da União Soviética. Na Ucrânia foi extremamente sensível, evidentemente existem as grandes responsabilidades do Stalin, né, naquele processo, mas a categoria de genocídio é uma categoria que tem a ver com intencionalidade de produzir enfim, uma grande operação de assassinato em massa, né? Como foi o caso do Holocausto e como foi o caso de grandes massacres coloniais, né?
principalmente contra populações pretas, né, em África, etc., e que, como diria o Aimé Césaire, e depois o Fanon repete isso, né, ou seja, o Holocausto foi quando os europeus usaram aquela mesma violência que usavam contra os povos coloniais, usaram contra os próprios europeus, né? Mas assim, a gente tem lá, no início do século XX, grandes massacres coloniais na Namíbia, por exemplo, ou o massacre no Congo belga, que é da ordem de 10 a 15 milhões de mortos, de congoleses mortos, em nome do livre mercado, no caso do Congo belga, porque é uma coisa que precisa ser dita, ou seja, todo o discurso que arquitetou o colonialismo da Bélgica em África era baseado na ideia de tornar o Rio Congo um rio aberto ao mercado, né? Os caras produziram ali um grande genocídio. Não obstante todos esses precedentes ao Holocausto, o Holocausto tem o Holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial, ele tem esse lugar de grande crime do século XX, né? E o nazismo como grande crime do século XX também, né? Então, toda a operação dos últimos 30 anos do anticomunismo no mundo, anticomunismo esse que também tem presença no mundo acadêmico, é de substituir, né, esse lugar do Holocausto judas pela ideia de que foi o comunismo que matou 100 milhões de pessoas e blá, 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 blá. Perceba, esse discurso, né, que tem alguma presença no mundo acadêmico, ele é uma componente ideológica do neofascismo, né? Essa relativização do Holocausto, mesmo no limite, a negação própria da sua existência, né? A existência desse grande crime apavorante. Bom, quando a gente está falando, portanto, e isso a gente está pensando no cenário mundial, quando a gente está falando do lugar do revisionismo histórico em países como o Brasil, a gente está justamente falando desse tipo de ideologia que começou a circular no Brasil há algum tempo já, que teve como veículo principal de sua divulgação intelectuais neoliberais, né, a tentativa de normalizar os grandes traumas da história do Brasil, né? Então, a gente tem a coleção do Leandro Narlock, né, do Guia Politicamente Incorreto, por exemplo, né, de um sujeito ligado ao Instituto Mises, ligado aos think tanks neoliberais, né, e que todas essas marcas, né, de seu lugar na luta de classe no Brasil são todos apagados pela mídia, né? Apresentam ele simplesmente como um jornalista polêmico. Na verdade, ele é um intelectual orgânico desse campo do neoliberalismo e que produziu, né, há mais de 10 anos, né, uma coleção que, na verdade, é copiada de uma coleção norte-americana. Então, o Guia Politicamente Correto surge em 2004, né, nos Estados Unidos, né, com volumes como, por exemplo, que falam da Guerra Civil Americana e tentam dizer a liberdade estava no Sul, escravocrata, né, contra a Federação, e por aí vai, né? Na coleção norte-americana você encontra grandes barbaridades. Para vocês do campo da economia, por exemplo, tem um Guia Politicamente Correto da crise de 29 e do onde eles basicamente reproduzem aquelas ideias estúpidas lá do Murray Rothbard, né? Quer dizer que teve a crise de 29, porque teve muito Estado tentando regular, né? Enfim, a economia, uma ideia absolutamente estúpida que, enfim, para vocês, eu não preciso nem me alongar para falar sobre isso, mas, enfim, é toda uma coleção. E no Brasil começa a ser publicada em 2009, escrita, né, pelo Leandro Narlock, e o primeiro volume é sobre a história do Brasil. E qual é o propósito ali? O ponto de honra ali do centro da argumentação do Narlock é a desqualificação do movimento negro e é, portanto, a normalização do passado escravocrata brasileiro, dos 3 séculos e meio de escravidão, é simplesmente a normalização desse trauma, desse grande trauma que constitui, né, a sociedade brasileira como uma coisa absolutamente normal, né? Ou seja, ali era ainda na rabeira da campanha que foi derrotada, né, deles contra as cotas, né? Então, era dizer que tinha escravidão na África também e tal, que é fazer uma grande confusão retórica e descolando da especificidade do que é a escravidão moderna, né? Ou seja, a existência da escravidão se encontra em diversas sociedades ao longo da história. Agora, a escravidão moderna ela tem 2 marcas fundamentais. Ela tem a forma-mercadoria, né? Porque você tem um escravo mercadoria, né? E uma mercadoria importante na constituição do mercado transatlântico, ou seja, do mercado global, ela é parte da constituição do capitalismo, nesse sentido, e você tem a marca da cor, né? É outra especificidade importante da escravidão moderna, ou seja, a cor da pele, né? Ou seja, quem são os escravizados, população escravizada, população de pele preta, e o fato de que esse sujeito
ele tem essa modernidade, né? Ou seja, ele está inserido no circuito mundial do valor, né? O circuito mundial da formação do capitalismo nascente, né? Então, obviamente, a gente está falando de outro fenômeno, que a gente está falando da escravidão moderna, está falando de outra coisa, e como tem outra coisa, como tem essa marca da cor, evidentemente, existe uma demanda legítima por reparação histórica em relação a isso. Então, é um texto produzido para desqualificar essa agenda política tão tão importante. Portanto, uma agenda, ele tem ali um discurso revisionista. Isso é incorporado, né, no discurso, no léxico da extrema-direita de forma geral, tanto a neoliberal quanto essa que a gente está chamando de neofascista, mas, ou seja, da extrema-direita de uma forma geral. Tem um lugar fundamental, importante, ou seja, isso está presente, isso é um ponto presente sempre no bolsonarismo, né? Ou seja, não é só uma grande provocação colocar o Sérgio Camargo lá na Fundação Palmares, né? Isso tem um lugar estratégico, tem uma desconstrução muito importante, né? Isso carrega essa marca que se utiliza, né? Disso que também não é uma novidade na história da direita mundial, né? Coloca lá um negro para desqualificar o movimento negro. Bom, isso tem nos Estados Unidos também. Vocês acham que é a novidade no Brasil ter essa figura do negro de extrema-direita? Não, os Estados Unidos tem também. Ou seja, eles sempre têm esses lugares. Não obstante, seja um discurso eminentemente racista. Ou seja, no caso da extrema-direita norte-americana, neoconfederada. Ou seja, não por acaso os caras vão lá fazer um revisionismo da Guerra Civil para dizer que era o Sul que carregava a liberdade, né? No caso brasileiro, é essa coisa de normalizar, né? Que é reproduzido no próprio discurso do Sérgio Camargo, né? Ou seja, não é só um sujeito que faz uma grande provocação, né? Isso tem um propósito ideológico de normalização, diz que é um grande trauma da sociedade brasileira. E o segundo grande trauma é a ditadura militar, né? Ou seja, que o bolsonarismo em si, ele é, desde o princípio, uma negação do próprio caráter ditatorial, né? Dessa experiência traumática da sociedade brasileira, com o uso de figuras retóricas que às vezes me fazem rir, né? Ou seja, os bolsonaristas falam, não foi uma ditadura militar, foi um regime militar, como se pudesse existir um regime militar que não fosse uma ditadura, né? Ou seja, evidentemente é uma coisa que, enfim, é claro que aí a gente está falando de um debate conceitual que a maioria da população não domina, né? Então essas palavras, a palavra regime militar serve um pouco para dar uma amenizada na coisa, não se utilizar a própria noção de ditadura. Mas eu chamo a atenção para isso, ou seja, uma das componentes que são propriamente fascistas do discurso do Bolsonaro é o revisionismo. E aí eu vou só finalizar com a seguinte questão, né? Na ideologia do fascismo, você tem aquilo que os estudiosos chamam de as negações do fascismo, mas aquilo contra o qual o fascismo se opõe. Então, o fascismo é eminentemente um movimento anticomunista, né? O anticomunismo é uma componente ideológica do fascismo muito importante. E aí, por comunismo, no discurso fascista, o comunismo é uma espécie de significante vazio, porque cabe de tudo, né? Desde a direita, a esquerda mais moderada, a esquerda evidentemente mais radical, e mesmo setores ali do centro, liberal, são tudo chamados de comunismo, né? Mas o fascismo, além disso, né, desse oportunismo da acusação de comunismo contra todo mundo, ele tem também traços que são tanto antiliberais, do ponto de vista do liberalismo político, não liberalismo econômico, porque, por exemplo, o início do governo Mussolini na Itália, o Ministério da Fazenda estava na mão de um sujeito chamado Alberto Di Stefani, que era um livre-cambista, né? Até mais ou menos 1927, 1928, a política econômica do fascismo era livre mercado, né? Teve transferência de empresa pública para o setor privado, teve a própria a questão da transferência do sistema de pensões para setores privados, era uma questão sensível na Itália ali depois da Primeira Guerra Mundial, porque tem um sistema de pensões, uma espécie de privatização da previdência, etc. Ou seja, uma série de medidas ali que eram propriamente da agenda. E depois existe uma virada que não é específica do fascismo, vocês sabem disso mais do que eu, que é uma virada do capitalismo para uma tendência mais, enfim, keynesiana, né? Ou seja, com um ativismo maior do Estado na regulação dos preços, enfim, coisas que vocês sabem muito melhor que eu não vou aqui ficar, enfim, falando e de repente errando alguma coisa aqui. Então, ou seja, é uma tendência geral do capitalismo e o fascismo participa disso. Ou seja, como o Hitler
chega ao poder já em 33, ou seja, já chega ali, não tem essa fase livre-cambista no Terceiro Reich, porque o próprio capitalismo já tinha mudado essa chave. Né? O fascismo italiano, que é dos anos 20, chega no poder dos anos 20, ainda teve essa fase ali inicial. Por isso que não tem essa contradição do ponto de vista doutrinário com o liberalismo econômico. Mas tem com o liberalismo político, e acho que essa distinção é importante, porque é um movimento que tem, ou seja, acaba com direitos individuais, liberdade de expressão, divisão de poderes, né? Ou seja, uma série de princípios que são próprios do liberalismo político são atacados pelo fascismo. E o fascismo também é anticonservador em uma medida, ok? Ou seja, o fascismo, evidentemente, como é um movimento contra-revolucionário, ele tem um propósito de restauração da ordem, né? Então, nesse sentido, conservador. Entretanto, a forma de fazer uma restauração da ordem do capital é feita de uma forma que não é quietista. O fascismo é um movimento mobilizador, né? Como diria o Trotsky, é uma contra-revolução de baixo para cima. Então, ele tem um aspecto plebeu, digamos assim, de mobilização de massas para fins contra-revolucionários. Uma característica do fascismo, do ponto de vista organizativo, por exemplo, é a existência de grupos paramilitares. Né? O paramilitarismo é uma característica organizativa do fascismo. Né? Ou seja, na Itália, o esquadrismo, né? Na Alemanha, as SA. Né? Ou seja, tem toda essa forma de partido milícia. E aí, quando eu falo partido milícia, é importante distinguir o que na literatura do fascismo se fala sobre milícia e aquilo que, no vocabulário criminal brasileiro, a gente entende por milícia, que é um pouco diferente, né? Ou seja, o que a gente chama no Rio de Janeiro de milícia, mais próximo da máfia, enquanto que a milícia fascista são... Não que nas milícias não tem fascista, tá? E não que esse fenômeno não tenha relações com o fenômeno do bolsonarismo. Mas eu quero só que a gente consiga fazer essa distinção. São grupos paramilitares que agem como bate-paus de uma organização política, né, que se utiliza da violência para atingir os seus propósitos e para acabar. Enfim, tem um alvo importante que é acabar pela esquerda, né, como o movimento operário, com suas organizações políticas. Então, você tem esse conjunto de atributos assim, daquilo que se chama fascismo. Mas existe, na ideologia do fascismo, tem aquilo também que o fascismo afirma, e tem um traço que é comum. Existe o tipo de nacionalismo que o fascismo constrói. Né? Então, existe aquilo que alguns historiadores chamam de mito da biologia, né? Ou seja, o que é paligênese? Né? De restauração de uma nação, né? De uma pureza de uma nação que foi maculada pelos efeitos perversos de coisas da modernidade. Né? Então, mais recentemente, ou seja, qual o discurso da extrema-direita mundial? Aqui, a esquerda quer dividir a sociedade, né? Quer colocar, né? Quer fazer a luta de classe, quer colocar as mulheres contra os homens, né? Os negros contra os brancos. Né? Ou seja, como se as questões de classe, como se as opressões raciais, como se o machismo não fossem dados reais da estrutura da sociedade e contra os quais existem movimentos sociais que lutam contra eles. Na verdade, eles querem dizer que os movimentos sociais é que criam esses problemas, percebam? Né? Então, ou seja, tá tudo bem. Aí vem esse pessoal aí do movimento negro que quer dizer que tem racismo no Brasil. Tipo, fala do Mourão, né? Ou seja, recupera aquela coisa de Gilberto Freire do mito da democracia racial, né? Tá tudo legal, aí chega esse pessoal aí que quer dividir a sociedade, né? Então tem sempre essa ideia. Então tem uma visão mítica sobre o passado brasileiro, que na verdade nunca existiu nos termos dele, e o propósito é um processo de restauração dessa nação. Então tem sempre um mito restaurador que é típico de discursos fascistas. Então, na Alemanha nazista era o mito dos grandes cavaleiros germânicos, medievais, né? Por isso que o Hitler gostava tanto do Wagner, das óperas do Wagner, né? Ou seja, era coisa de restauração daquela nação pura, né, que ficou lá no passado e tem que restaurar para ter a glória da nação. No fascismo italiano era o mito da romanidade, do Império Romano, então era toda uma simbologia do regime derivada disso. No caso do bolsonarismo, é um mito sobre o período da ditadura militar, que eles negam que seja ditadura, etc., que eles tratam de forma mítica, né, gente? Que você sabe que, ou seja, a ditadura militar brasileira, ao contrário da chilena, não foi neoliberal, né?
Então, eles não estão reivindicando o PND do Delfim Neto, né? Eles estão reivindicando a repressão, eles estão reivindicando principalmente o AI-5, eles estão reivindicando os aspectos de fechamento de regime, né? De paz dos cemitérios. É isso que eles reivindicam, né? É isso que eles vão lá buscar nesse passado. Então, tem sempre esse passado que tem que ser restaurado para se voltar à ordem. Isso é um traço comum que se encontra em vários movimentos fascistas do mundo inteiro, né? Então, esse é um outro elemento importante. E aí, nesse passado mítico, é que se encontra o revisionismo, né? Ou seja, qual a proposta de um movimento como Escola Sem Partido, por exemplo? É um movimento de mobilização política, né? Que tem esse propósito declaradamente revisionista. No final dos contos, quando os caras foram se declarando, né, eles não estavam preocupados que houvesse discussão política nas escolas. O problema é qual tipo de discussão política tem nas escolas. Né? Eles querem, de fato, uma doutrinação, né, no lugar de uma reflexão crítica. E é aí que entra essa componente do revisionismo com esses propósitos. Né? Então, é isso. Então, ou seja, é assim que se normaliza o racismo, é assim que se normaliza noções patriarcais, etc, etc. A coisa caminha mais ou menos nesse sentido. Por isso que isso é fundamental, é importante. Né? Não é, às vezes aparece em discursos apressados uma cortina de fumaça, uma coisa para desviar a atenção. É central na ideologia do bolsonarismo essa guerra cultural, né? Ela passa por esse tipo de procedimento. Não sei se eu respondi, Ian. Dá uma volta imensa, né? Mas é difícil ser sucinto com um assunto que eu tenho refletido nos últimos anos. Não, foi ótimo, Demian, obrigado. O Ian acenou aqui, acho que ele concordou. Maria, você? Oi, Demian, te ouvindo falar assim, né, você terminou falando do quanto é importante ter uma guerra cultural, né, para os regimes fascistas. Falou também, né, numa construção de uma esquerda que quer dividir, né, pelas temáticas que coloca de crítica, né? E aí a pergunta que eu tinha preparado, né, discutindo com o pessoal, é porque aparentemente essas duas coisas seriam contraditórias, né? Eles dizem que quem quer dividir é a esquerda, mas ter uma guerra cultural é fundamental. Mas a gente poderia dizer que na história os estados fascistas, né, sempre precisaram escolher um inimigo interno, né? E nesse sentido, eu queria saber se você poderia explorar com a gente, né, qual é o tipo de unidade social que é essa opressão contra um grupo social específico, enfim, essa identificação do inimigo suscita, né? Como é que ter um inimigo cria essa espécie de unidade social de grupos que você estava explicando que são tão diferentes, né? Uhum. Na sua origem, enfim, na sua formação. Bom, essa questão é importante também, a gente consegue localizar nesse tópico traços que não são também só do fascismo específico. Então, por exemplo, essa questão da guerra cultural, é importante dizer isso, porque esse termo ele surgiu nos anos 90 nos Estados Unidos por parte de autores conservadores, né? Mas, na verdade, isso é um traço do conservadorismo desde sempre. O campo da batalha cultural sempre foi um campo do conservadorismo, né? Desde que o conservadorismo foi fundado pelo Burke lá no século XVIII. Né? E, aliás, é por isso que os conservadores odeiam tanto o Gramsci e a escola de Frankfurt, porque, bom, vem esses marxistas aqui se meter no nosso campo, se meter na cultura, né? Então, eles odeiam tanto, encontram eles como inimigos, porque realmente eles estão metendo o bedelho ali no campo que sempre foi dos conservadores. Então, isso é um traço comum que você encontra de uma forma mais geral na direita, né? De uma forma mais geral. No fascismo, você tem particularidades do fascismo na medida em que o fascismo é um movimento exterminista, que esse inimigo interno ele tem que ser exterminado fisicamente.
Ele não é só um inimigo que tem que ser reprimido, né? Ele não precisa ser só calado, ele tem que ser eliminado fisicamente, né? Então, o fascismo tem esse lugar da violência nos seus propósitos, né? Então, ele vai criar, né? Eu estou falando isso porque é importante, por exemplo, a doutrina da Escola Superior de Guerra no Brasil, né? Que é a doutrina de segurança nacional, que foi uma das ideologias estruturantes da ditadura militar, ou seja, tinha essa ideia de que o problema do Brasil é que tem um inimigo interno que tem que ser detido, tem que ser alvo, né? E a ditadura militar não foi fascista, né? Ou seja, isso não é uma coisa que particulariza o fascismo. Isso existe em vários movimentos contra-revolucionários, tanto propósitos exterministas, né? Como essa ideia de criação de um inimigo interno, né? Que são os próprios nacionais, que são, na verdade, infiltrados de uma potência estrangeira, né? Não obstante eles conspirem com potências estrangeiras efetivamente para mudar a política brasileira, como é muito conhecido aí da participação, né, dos Estados Unidos no processo de estabilização política no Brasil, em golpes de Estado, etc. Né? Mas eles estão sempre acusando os outros de estarem fazendo isso. Então, esse significante, né, do inimigo interno, ele vai sendo moldado a partir dos contextos de cada época. Então, nos anos 60 era simplesmente a acusação de ser um comunista, né? Hoje a gente nesse signo do comunismo você tem muitas coisas, né, que são acusadas de serem isso, né? Ou seja, todo tipo de movimento social emancipatório é acusado de ser comunismo. O que, digamos assim, para um comunista como eu não é tipo assim, não é um insulto, né? Eu prefiro ser xingado de ser um apoiador do feminismo, por exemplo, ou do movimento negro, porque eu sou mesmo, né? E acho que tem que ser, né? Mas de qualquer modo isso chama atenção porque é um conspiracionismo, né, que coloca todas essas identidades, né, nisso que é o inimigo. Só que aí você tem a listagem desse inimigo interno que vai para além de tem ou não militância política, né? Viram os professores de escola pública, de forma geral, mesmo aqueles que ingenuamente acreditam que realmente não dá para falar de política em sala de aula. E no belo dia ele está dando aula sobre Darwin, da evolução, e é acusado de fazer doutrinação na escola, porque ele está falando de design inteligente, né? Os colegas de professor de biologia que, inadvertidamente, né, se viram perseguidos, né? Como o professor de história, de sociologia, que estava falando lá de outras coisas e acabou sendo acusado de fazer doutrinação. Então, na verdade, é uma guerra contra a escola pública. Tem um aspecto que é anti-iluminista, né? A mesma escola pública burguesa, né? Um aspecto que é iluminista. Quem foi que tirou o monopólio dos padres na educação das pessoas comuns? Foi a Revolução Burguesa, né? Então, os escolas a partir de uma coisa né? Uma ideologia pré-revolução do fascismo, esse anti-iluminismo, né? Que não é só do fascismo, mas o fascismo tem esse, né? Então, essa fabricação do inimigo interno ela é fundamental, né, para, enfim, atingir propósitos políticos e também atingir a mobilização necessária, que isso que é uma característica que particulariza o fascismo em relação a outros direitos. Por isso que eu falei desse traço anticonservador do fascismo, porque o conservadorismo, por exemplo, o golpe de 64 no Brasil, teve aquela mobilização ali, classe média, tal, derruba o governo, depois tem uma comemoração, né? Existiram marchas com Deus pela família depois do golpe para comemorar a deposição do João Goulart, e depois foi todo mundo para casa. E a ditadura foi um regime de despolitização da sociedade, enquanto o fascismo é um regime de permanente mobilização, né? E com propósitos em geral de guerra, propósito de ir à guerra, né? Como foi a experiência histórica, uma experiência de engajamento permanente das pessoas na política, evidentemente dentro da estratégia do próprio regime, né? Então, a construção de inimigo numa estratégia fascista ela é importante, mas é também importante daquele inimigo que tem que ser eliminado, né? Tem que ser exterminado da sociedade, né? Por isso que ele é uma questão muito muito importante. Então a gente tem essa construção desse inimigo
no caso brasileiro, que essa extrema-direita atual tem muita influência do discurso da extrema-direita americana, né? Os caras copiaram tudo isso, essa conversa fiada de marxismo cultural, né? Que é muito engraçado. Eles falaram, os comunistas agora não querem mais tomar o poder e mudar as relações de produção. Agora eles querem acabar com a família cristã. Por quê? Porque a família cristã é uma barreira contra o comunismo. Como se a Rússia czarista não fosse toda cristã lá quando teve a Revolução, né? Ou seja, tem menor cabimento. Às vezes, a maior parte, ou seja, a imensa maioria da sociedade são religiosas. Se isso fosse um impedimento para a eclosão da Revolução, não entendo como é que teria ocorrido a Revolução em Cuba, a Revolução na Rússia, todos esses países que têm, né, a religião é um aspecto tão importante. Mas, enfim, eles inventaram isso, né? Que o propósito é justamente isso, é colocar muitas coisas que são de uma agenda emancipatória que não necessariamente tem propósitos anticapitalistas, né? A gente conhece, ou seja, no movimento feminista você tem as feministas que são socialistas, mas muitas não são, né? Muitas têm uma estratégia mais, digamos assim, tímida, ou pelo menos de mudanças mais no interior da ordem, né? Para dizer as coisas como são. E como, na verdade, uma estratégia gramsciana, né? O gramscista, né? Que eles inventaram isso, né? Eles não falam gramsciano. Quem fala gramsciano são os gramscianos, né? Geralmente se identifica o sujeito da direita quando ele fala que é gramscista, que eles inventaram esse termo para acusar as pessoas. Aí inventaram Paulo Freire, malvadão. Paulo Freire, pensador cristão, no final da vida estava dialogando com o pragmatismo americano, assim, tipo, e é curioso porque isso é um atraso cultural muito grande, não só porque é um discurso conspiratório, paranoico, como muitas coisas que são extremamente relevantes, que são grandes contribuições do pensamento social brasileiro nas ciências sociais de forma geral, mas que também sempre foram alvo de críticas, né? Ou seja, há muitos anos que existe uma crítica de esquerda ao Paulo Freire, por exemplo. Só que hoje em dia virou tipo um pouco extemporâneo você discutir essas coisas, porque no final das contas, na verdade, a gente tem que defender o Paulo Freire, né? Ou seja, a mesma coisa, ou seja, o Celso Furtado, um dos maiores pensadores brasileiros, um cara que tem um lugar importante na história do pensamento econômico mundial, uma figura humana maravilhosa, não sei o quê, mas sempre existiu uma crítica mais à esquerda a ele. E hoje em dia somos todos Celso Furtado, porque, perceba, ou seja, a coisa virou de um jeito que é muito doido, né? Então a gente meio que acaba defendendo muitas coisas com as quais nem sempre a gente tem acordo completo, né? Enfim, é um atraso muito grande. Então tem essa influência, ela vem da extrema-direita americana, ela vem da organização do movimento conservador americano. Ou seja, essa conversa, por exemplo, de que as cidades, a mídia, os jornalistas, são todos parte de uma grande conspiração esquerdista, isso vem dos anos 50 dos Estados Unidos, né? E vem de autores como Russell Kirk, como William Butler Jr. Inventaram isso. O Olavo de Carvalho é o cara que, digamos assim, ele fez a tradução desse mesmo tipo para o brasileiro, né? Lá, o grande inimigo da esquerda marxista, o grande inimigo é o Marcuse, né? Por causa da revolução sexual, porque o Marcuse deu aula em Berkeley mesmo, porque os frankfurtianos foram morar nos Estados Unidos, aí veio para a América Latina e não é bem o Marcuse, é o Gramsci, né? E aí bota o Gramsci no lugar do diabo. O diabo agora aqui é o Gramsci, mas é a mesma estrutura de discurso, né? Que os caras inventaram, né? E ganha, né? Os incautos, né? Até porque esses autores que eles acusam, né, de terem essa estratégia de acabar com a família são autores complexos, difíceis de ler. O Gramsci nem se fala, né? Grande fronteira de pesquisa hoje dos gramscianos no mundo inteiro é ficar debatendo o léxico do Gramsci, né? Ou seja, não é um autor que você vai ler assim, sai lendo, não é o Manifesto Comunista que ele escreveu, né? Que é um panfleto, né? Com a densidade e todo cifrado. Os frankfurtianos, cara, dialoga com psicanálise. Eu mesmo sei nada de psicanálise, porque eu não entendo nada que eles falam. Mas, assim, ou seja, são coisas muito complexas, os caras atribuem a eles certas coisas, né? Às vezes essa atribuição tem o seu momento de verdade, né? Que é claro que é parte da crítica do mundo existente
a crítica à família patriarcal, evidentemente, né? É parte da crítica das coisas, mas os caras vão dizer lá que é o comunismo que quer acabar com a família nuclear, quando isso foi tarefa do capitalismo, né? Como diria o velho Marx, lá no Acumulação para você destruir, né, uma série de relações tradicionais. Enfim, não sei se eu te respondi, eu acho que eu viajei aqui e fui para outro lugar, né? Mas Não, estou chamando a atenção que tem traços que estão presentes no bolsonarismo que não são específicos nem mesmo do fascismo, que fazem parte de uma coisa mais global da direita global, que estão presentes no bolsonarismo, né? Uma coisa da guerra cultural dessa. Ela não é nem novidade na história da direita, nem é uma especificidade da extrema-direita. Ela está presente há muito tempo na direita, no pensamento da direita. Fazer essa batalha cultural. Eu fiz essa pergunta também para a gente poder fazer a conexão com a ideia do extermínio da população negra, né? Mas acho que o Jaime tem mais uma pergunta. Isso, não, obrigado, Maria. Na verdade, tem o Pedro, depois vou eu. Pode ir lá, Pedro. Obrigado, Maria. Bom dia a todos. Bom dia, Adriano. Muito importante estar aqui te ouvindo de manhã. Realmente fundamental tudo isso que você está conversando com a gente. Eu vou retomar um ponto que você abordou na sua primeira intervenção, e agora um pouco nessa sua última, que é o seguinte, né? Considerando o crescimento, contatos, semelhanças de ideias e práticas, né, entre grupos de extrema-direita em vários países, a gente pode pensar hoje no processo de construção de, digamos assim, uma internacional fascista, entre aspas. Você vê esse movimento? E como é que você vê esse movimento? Obrigado. Obrigado, Pedro. É muito importante a sua questão, inclusive porque sempre foi, desde o fascismo histórico, né, no período entre guerras, uma intenção de criar uma internacional fascista, né? E, na verdade, eles não conseguiram ali, nos anos 30, se tentou, os italianos, principalmente, tentaram criar. Eles não tentaram, mas eles conseguiram fazer a aliança militar, né, para a Segunda Guerra Mundial, mas a internacional fascista, provavelmente, não conseguiu. Se debate muito hoje. Um aspecto importante hoje é o seu caráter transnacional, né? Você tem esse movimento transnacional, mas existe uma dificuldade grande entre eles, né? De criação de uma sinergia e principalmente uma organização internacional. O conflito atual na Ucrânia prova isso. Você tem uma extrema-direita que está dividida. Você tem posições de extrema-direita apoiando o Putin e apoiando o Zelensky, por exemplo. Você tem extrema-direita dos dois lados, né? Aliás, isso é importante ser dito, né? Porque nos discursos de guerra, né? Na propaganda de guerra, é sempre o oponente que é o nazista, né? E tem nazistas dos dois lados. Esse que é o propósito. Você tem tanto um Putin que recebeu declarações favoráveis tanto do Bolsonaro, embora a posição do Itamaraty tenha sido diferente na ONU, mas o Bolsonaro tem se posicionado favoravelmente ao Putin, mas também a alternativa para a Alemanha, que é o grande partido da extrema-direita alemã, é pró-Putin, a família Le Pen, o Salvini na Itália. Você tem vários elementos importantes da extrema-direita da Europa Ocidental, sem falar do próprio Trump, que são pró-Putin, né? Não sei até quando, né? Porque vamos ver até quando eles seguem com essa posição. E você tem, evidentemente, a extrema-direita ucranizante, né? Ou seja, na própria composição do bolsonarismo, você tem essa ala fascistizante que tem esse mote, né? Ucranizar o Brasil, né? E você tem as forças que são as composições que são propriamente da extrema-direita neofascista ucraniana, que tem, inclusive, um aspecto internacional, né? Então, por exemplo, tem uma organização internacional fascista que se utiliza da Ucrânia como campo de treinamento, né? Misanthropic Division, por exemplo, que os caras têm atuação no Brasil e na Ucrânia, né? Eles têm, principalmente no estado de São Paulo, né? Então e quando eu estou falando que tem atuação é porque eles recrutam gente no Brasil para ir lá lutar na Ucrânia.
por exemplo. Isso é um aspecto. Você tem intelectuais como o Alexander Dugin, que certamente hoje é o mais importante intelectual fascista do mundo. Ele tem alguma influência importante no governo Putin, mas as ideias dele circulam para além desses alinhamentos políticos que se estabeleceram com a guerra, né? Ou seja, esse discurso contra o globalismo é dele, né? Ou seja, é Dugin puro, né? Que na verdade é um discípulo de do sujeito que foi a grande referência intelectual do neofascismo depois da Segunda Guerra Mundial, que é o Júlio Zévola. Dugin é um, né? E o Júlio essa tendência do pensamento neofascista, que é do Júlio Zévola, também presente no governo Bolsonaro. O Ernesto Araújo, não só tanto o Olavo de Carvalho, referência no Júlio Zévola, como ele levou Oi, travou só para mim, pessoal? Travou aqui também. Eu acho que foi Travou para mim problema na também. conexão. Vou mandar uma mensagem para ele, só um minuto. aí como é que tá? Oi, agora voltou, agora voltou. Ficou, sei lá, um minuto Tá travado. bom, Se você puder beleza. voltar. Eu vou voltar. Então, eu estou falando aqui da importância desse sujeito, que é o Dugin, e a importância dele como discípulo de um autor que é uma referência do fascismo, né? Ou seja, no Brasil, recentemente, saíram 2 livros importantes sobre esse tema. O primeiro é o livro do Benjamin Teitelbaum, né, que é A Guerra pela Eternidade, que é esse livro aqui. Ele fez um trabalho de antropólogo, né, para mais ou menos pensar, né, essas 3 figuras importantes da extrema-direita global. É muito legal esse estudo dele. E tem esse livro aqui, que é mais denso, que é um livro de 2001, que só agora saiu no Brasil, a edição em português, do Mark Sedgwick, que estudou essa corrente qual Júlio Zévola participava, corrente que é o chamado tradicionalismo, que tem outros autores como René Guénon, mas o Júlio Zévola, no interior dessa, ele é o cara que representa o fascismo, né? Então ele foi ligado ao staff do regime fascista italiano. Na verdade, ele era um crítico de direita do fascismo. Ele achava que o fascismo tinha que radicalizar. Ele se frustrou, né, digamos assim, com o fascismo, que ele achava que era pouco radical. E não por acaso ele vai se tornar a figura intelectual muito influente na extrema-direita europeia depois da Segunda Guerra Mundial, e ele virou uma espécie de signo de fascismo. Quando você pega o sujeito lá, o pensador conservador, tal, quando você vê Júlio Zévola, você está vendo, entre as influências, você está vendo uma influência fascista no pensamento do sujeito. Então, ou seja, o cara é um fascista do cu, ele é alguém que dialoga com ideias fascistas, como é o caso do Zévola. Então, esse é o caso do Dugin, né? Ele é um evoliano desde os anos 80, ele é fundador de uma organização fascista dos anos 90 na Rússia, que era o Partido Nacional Bolchevique, não existe mais, né? Que é tipo assim, o nacional bolchevismo é alvo de estudos clássicos do campo de estudo do fascismo, né? Já nas congressos que discutiram isso, que discutiram o lugar dele. Depois ele rompeu com esse partido e ele criou o Partido Eurasiano no Kremlin, né? Isso não quer dizer que às vezes existem exageros, né? Não quer dizer que tudo que o Putin faça seja com base na influência do Dugin também, isso não corresponde à realidade, mas há uma influência importante. O Putin não é um fascista, né? Mas, ou seja, as ideias fascistas circulam ali naquele ambiente cultural. E elas informam movimentos de extrema-direita no mundo inteiro. Então, o Dugin, no Brasil, é publicado por integralistas, são publicados por aqueles que são os seus discípulos mesmo, né? Que é o movimento da Nova Resistência, né? Que é um movimento propriamente fascistizante, que reivindica. Ao mesmo tempo, você tem essas diferenças, né? Que tem a ver com os lugares nacionais que esses movimentos ocupam, né? Então, só para chamar a atenção, ou seja, embora o fascismo
hoje, mais do que antes, esses movimentos de extrema-direita, eles têm um aspecto transnacional, ou seja, ideias e comuns que circulam de país a país, conexões entre organizações e extremas-direitas no mundo inteiro, né? Até agora, pelo menos, não existe uma coordenação, não existe um comitê fascista, né? Não existe uma internacional propriamente dita, né? Embora eles sejam todos movimentos que têm esse aspecto transnacional, né? Então, você vai ter as figuras mais ligadas ao Bannon, né? Onde está o Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro como sujeito que tenta dar uma organicidade para a extrema-direita latino-americana, né? O próprio Bannon lá, no caso da extrema-direita europeia, né? Fazendo um trabalho importante, tem suas conexões com o próprio Dugin, né? Eles se dialogam, esses autores, eles dialogam, mas eventualmente existem distinções, diferenças entre eles, provocadas por uma série de motivos. E outro aspecto importante é o fato de que há uma grande fragmentação nesse campo. Existem disputas internas também nesse campo da extrema-direita global, né? E do neofascismo também. É por aí que se dificuldade, né, de a gente ter esse tipo de situação, né, de internacional. Mas assim, é um propósito. A pergunta é boa do Pedro, porque ela é um propósito. O propósito é mesmo ter uma coisa como internacional, né? Mas esse propósito ainda não está plenamente realizado. É isso que eu estou trazendo. Valeu, Damian. Damian, muito bom te receber. Assim, enfim, quando a gente estava pensando em te chamar, né? Uma das coisas que motivou foi porque a gente aqui no Laboratório de Estudos Marxistas, no LEMA, uma das agendas de pesquisa, né, é justamente a questão como se combina no Brasil neoliberalismo e conservadorismo, né? Que você chamou aí de fascismo do século XXI. E aí, enfim, pensando uma das discussões que a gente faz um boletim de análise de conjuntura, né? A partir das demandas aqui dos extensionistas e das extensionistas. Aí a gente viu o caso do Moise lá, que morreu espancado na Barra por cobrar o salário do trabalho dele, né? E a gente ficou pensando como que esses casos são tão naturalizados aqui na sociedade brasileira, né? E aí, pensando uma coisa que a gente faz muito aqui no Leão, que é a nossa formação socioeconômica, né? A gente pensou, a partir do Ottaviani, que a gente tem uma tradição, né, de formação autoritária, uma tradição política autoritária, nas palavras do Ottaviani. Aí eu queria te fazer a pergunta, quais são para você, né, as principais instituições durante a nossa formação socioeconômica, seja jurídica, política, cultural, né, que foram sendo elaboradas ao longo da nossa formação, que institucionalizam, né, esse genocídio contra a população negra a partir do Estado brasileiro, né? Queria saber, enfim, de você se você tem alguma reflexão sobre isso. Eu tenho ideias muito gerais sobre isso, né? Assim, é uma agenda de pesquisa fundamental, né? O Brasil é um país estruturalmente racista por isso também, né? Porque a gente teve 3 séculos e meio de escravidão, né? E aí, como os pontos que eu chamo a atenção nesse debate essa modernidade desse tipo de escravismo. Está vendo que eu estou sendo modernidade no sentido irônico, né? Não estou dizendo que a modernidade para dizer que é legal, né? Ou seja, o fato de que você tem a forma mercadoria, você tem a questão da cor, né? Então isso está presente, né, na formação sócio-histórica brasileira, e também a forma como esse trabalho da escravidão moderna foi extinto no Brasil, né? Como que acabou, e o grande, ou seja, não é só, como diria o Silvio Almeida, ou seja, não é só um legado desse passado, é uma necessidade do capitalismo que atualiza esse tema, né? Então, é estrutural por isso, ou seja, não é herança, né? É um ajuste com o passado, evidentemente, né? De onde se encontra o germe do processo, mas ele está se atualizando, que ele é como se fosse uma necessidade da reprodução do próprio capitalismo, né? Ele precisa atualizar essas opressões para se reproduzir no país do capitalismo independente, como é o caso brasileiro. Eu acho que está assim, e no século XX se estruturou um discurso, ou seja, já existiram vários discursos de justificativo, de amenização de todo esse processo, né? Ou seja, tanto o discurso de um racismo aberto, né?
estratégias de embranquecimento da sociedade brasileira, ou seja, tudo isso, né? Como também o discurso, digamos assim, que quando surge, ele é até menos ofensivo, né? Porque, pense bem, o Gilberto Freire, na história do pensamento social brasileiro, ele pode ser apontado como o autor que valorizou, né, a cultura negra no interior da formação sociohistórica brasileira, mas, tipo assim, negando o trauma. Não no caso da Grande Senzala, mas em obras posteriores ele vai falar de democracia racial, né? E curioso no momento em que não existia nem democracia no Brasil, mas ele já está falando que pelo menos desse aspecto racial tinha, né? O que obviamente é um mito, mas é um mito muito bem elaborado e um mito que se tornou, que tem um lugar de um status na cultura das classes dominantes, né? Está presente no pensamento militar. Ou seja, quando o Mourão reproduz essa ideia de que não tem racismo no Brasil e que, na verdade, tudo isso é uma importação de um país de fora, né? Isso é um discurso tradicional dos militares. No pensamento militar isso sempre teve, né? Esse pensamento conservador com essa chave, né? Ele foi o cerne do discurso contra a cota, né? Foi esse discurso ou seja, qual era a acusação, né? Demetrio Maioli, né? E aí os caras sem nenhum pudor colocam uma coluna de pensadores brancos, né? Para dizer que não tem racismo no Brasil. Aí o principal, né? Que eles destacaram lá para ser o condottiero, né, dessa campanha contra as cotas foi o Demetrio Maioli, né? Qual era o centro do argumento? Era que as cotas é que iam criar racismo no Brasil, né? É que iam dividir a sociedade. Então, você vê que esse discurso de que vocês querem dividir a sociedade não começou com isso que a gente chama de neofascismo. Isso já tem um tempo no Brasil, isso foi a campanha contra as cotas foi um capítulo desse ponto. E lembrando, né, que quando começou o debate sobre as cotas no Brasil, era um debate que era difícil. Uma grande parte da esquerda demorou a entender que era importante, né? Não estava. Eu lembro na militância do movimento estudantil dos anos 2000, eu mesmo não tinha certeza sobre isso. Teve que ter todo um debate. Tem uma revista teórica que eu participo há alguns anos, que é a revista Outubro, teve um dossiê com 2 autores contra e 2 autores a favor. E eu li aquele dossiê, para mim, me convenceu que tinha que apoiar a cota. Mas teve que ter tipo um debate intelectual para se chegar a essa conclusão, né? E depois esses campos foram se definindo, né? E você vai ter todo um setor da intelectualidade de direita no Brasil que vai fazer uma campanha até o fim contra as cotas, e o cerne da argumentação era freiriano, né? O Freire com Y, não o Freire com I, né? Gilberto Freire na veia. Ou seja, um autor que também já tinha sido alvo de muitas críticas, também pela posição pessoal dele, porque ele apoiou todas as ditaduras, né? Principalmente a ditadura militar. O Gilberto Freire era militante da Arena, né? Eu acho muito curioso, porque quando eu fiz faculdade nos anos 2000, tinha professor ou professora na faculdade que, se você falasse que o Gilberto Freire era de direita, a pessoa ficava com raiva de você, dizia que você tá sendo esquemático. Eu falei, cara, o cara foi militante, ele foi da Arena, né? Não sou eu que estou dizendo isso, é um traço da biografia do sujeito, né? Se perguntasse para ele, ele ia falar que ele era de direita, ele nunca escondeu isso, né? Mas, enfim, e ele, enfim, esse tipo de ideário, ou seja, é um ideário que não é ofensivo, não está falando os negros são inferiores, mas, digamos assim, ao negar a componente racista na sociedade brasileira, reproduz o racismo, né? Reproduz, ou seja, quando você nega que tem um problema, você está reproduzindo ele também, né? Estou negando até que o problema existe. Então, evidentemente que e aí eu chego no tema do fascismo, porque o fascismo ele sempre tem uma componente racista. Há uma certa confusão, porque o fascismo alemão ele tem a componente antissemita, e muitos fascismos são antissemitas, né? Ou seja, o objeto do ódio é o judeu, né? E às vezes, mas os italianos não eram antissemitas, porque de fato você tem, inclusive, judeus na formação do movimento fascista italiano, mas ele não era menos racista por isso. Ele sempre tinha um ideal de uma raça italiana, né? De uma pureza de um povo puro, né? Então isso também é um componente que você encontra em vários
movimentos fascistas. Então, o bolsonarismo ele potencializa isso, né? Ele potencializa a negação do problema, né? E, portanto, potencializa a reprodução dessas opressões. Ou seja, vejam bem, por que o Sérgio Camargo, com o caso Moise, né? Ou seja, estava começando a baixar a poeira, ele vai lá e ataca o Moise. Né? A necessidade dele de ir lá e atacar o sujeito, né? A honra dele, né? O sujeito, ou seja, e o lugar, porque o Moise tinha a marca da cor e tinha a marca da imigração também. E o bolsonarismo sempre teve esse componente xenófobo, né? Contra os imigrantes de pele preta, né? Ou seja, que é também uma marca desse racismo global, né? Ou seja, a gente está vendo agora como é que é o tratamento, né, dos refugiados ucranianos e como tem sido o tratamento com os imigrantes africanos que viviam na Ucrânia, né? Como o racismo está se manifestando de forma tão escancarada, inclusive no jornalismo, né? Os caras falam, não, gente, essas pessoas que estão chegando não são sírios, né? Eles são igual a gente, né? Essa demarcação de cor ali, né? Estão sendo normalizados no ambiente cultural, na mídia europeia, né? Enfim, também, evidentemente, um movimento que tem o seu componente de reação contra um movimento que é importante na história do Brasil, que foi importante na redemocratização do Brasil, na luta contra a ditadura, quando é criado o movimento negro unificado, que sempre teve um papel tão importante e continua tendo até hoje, é também reativo a isso, e é reativo, evidentemente, a avanços que ocorreram nas últimas décadas, que são tímidos, dado o tamanho do problema, né? Mas eles estão aí sendo parte do panorama aí da criação desse corpo de ideias aí que caracteriza essa direita brasileira e a extrema-direita bolsonarista em particular, né? Não dá para falar de formação social brasileira, não dá para falar sem falar de racismo, né? O troço estruturante, não porque ele é simplesmente um legado do passado, é porque a atualidade dele é parte da estratégia de reprodução do capitalismo brasileiro, né? É parte da coisa, né? Eu acho que essa passagem do Silvio Almeida é muito feliz para melhorar o nosso discurso também, né? Porque teve 3 séculos e meio de escravidão, tal, então não, é porque isso é uma necessidade atual da reprodução desse tipo de sociedade que a gente tem hoje, esse tipo de violência estrutural que a gente tem hoje, é a atualização permanente desse racismo, por isso que ele é estrutural, né? Excelente, Demian. Obrigadão pelas respostas, tá? Eram essas as nossas perguntas, e eu gostei agora nessa última resposta sua, você tem identificado isso, né? O problema da negação dos nossos traumas, né? Que a Lélia Gonçalves vai chamar de neurose cultural brasileira. Bem interessante, como ela tem, né? É isso. Obrigadão pelo papo, pela disponibilidade, né? Eu sempre passo aqui para o pessoal os vídeos lá do canal Professor Demian sobre revisionismo histórico, os vídeos sobre neoliberalismo no YouTube para o pessoal assistir. São sempre muito didáticos, tá bom? Valeu, cara. Então é isso. Brigadão. Vou encerrar por aqui a gravação. A gente pode continuar conversando um pouquinho aqui nos bastidores, se você tiver um pouquinho de tempo, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pelo papo. Obrigado, gente. Valeu.